Salmo 4 e versículo 8. Tem um pouquinho, eu sei que tá, eu até entendo o desconforto, certo? Não é fácil. Mas, sabe, meu irmão, tem gente que vai para show, chega um dia antes, dorme na grama e fica em pé, pulando várias horas. Você está na presença de Deus. O Espírito Santo conhece a tua necessidade. E Deus vai falar com você aqui essa noite. Não porque eu estou aqui. Que é isso? Não. É porque você está aqui, a igreja está aqui, estamos reunidos em nome de Jesus e o Espírito Santo quer tratar com você. Salmo 4, versículo 8 diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Mateus, capítulo 9, versículo 12. Mateus 9, 12. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Eu quero falar com vocês aqui hoje sobre a segunda doença do mundo, que tem perturbado pastores, povo de Deus, famílias e pessoas em geral. O Espírito Santo falou ao meu coração. Sabe por quê? Porque aqui nessa noite, gente que está aqui e me assistindo pela internet, alguns vão sair daqui curados. Eu quero te falar sobre a depressão. Como vencer a depressão. Então, algumas considerações iniciais são importantes para que você possa entender. O que é a depressão? É um estado mental e ou físico de exaustão, provocado por questões internas do organismo, cientificamente falando, né? As questões que se chamam de endógenas, questões internas, isto é, células do cérebro, questão hormonal, glândulas e química do corpo. E por fatores externos, chamada a depressão reativa ou exógena, isto é, perdas, injustiça, indecisões, estresse pela pressão da vida, relacionamentos, abandono psicológico. Escute bem, a depressão é a doença menos diagnosticada e a que produz mais debilidade na sociedade. A maioria das pessoas que têm depressão não foram e não são diagnosticadas por um desses motivos: falta de conhecimento, falta de oportunidade para ir num médico ou num psicólogo, ou então a não aceitação, porque rejeita a enfermidade. O resultado é que as pessoas que poderiam viver uma vida boa, levam uma vida de sofrimento com agonia mental, emocional e física, e como consequência, estragando relacionamentos conjugais, relacionamentos pessoais, relacionamentos familiares e relacionamentos no trabalho.
Fora isso, quando uma pessoa busca ajuda a respeito da depressão, ele ainda tem que encontrar uma opinião pública, um público desinformado, que o deixa estigmatizado, porque muita gente pensa, Jabes, que o depressivo, isso é uma falta de caráter, isso aí não tem força de vontade, isso é um relapso. E no meio da igreja, isso é um fraco na fé. Alguns dados sobre a depressão, e você escute o que eu vou falar, eu sei o que eu estou falando aqui. Eu sei. Alguns dados. 10 a 12% de todos os homens têm depressão. Principalmente na andropausa. De 40 e pouco a 50 e pouco. Por questões hormonais. É mais comum a depressão nas mulheres, e você vai entender por quê. Hein, pastor, porque a mulher é um vaso mais fraco? Não. É mais comum na mulher porque os hormônios passam por vários ciclos. Tem o ciclo menstrual da mulher, que é todo mês, o período de gestação, o pós-parto. A mulher tem vários ciclos na vida, então os hormônios vão passando, e aí essa alta e baixa, vai produzindo na mulher, e tem a menopausa. A depressão é mais comum também nos idosos. Agora escute esse dado, e por que eu estou pregando isso aqui para vocês? 15, para que isso, Jesus? Não é fumaça não, pode, desliga. Eu não vou cantar não. Se eu cantar aqui, sai todo mundo correndo. Mas vamos lá. Escute esse dado. 15% das pessoas depressivas são levadas ao suicídio. E olha esse outro dado. 80% das pessoas que cometem suicídio possuem uma doença mental que poderia ser tratado e evitaria o suicídio. 80%. E a gente pensa que 80% do suicídio é o diabo. E 80% de suicídio é uma doença mental que, se o camarada fosse tratado, evitaria. Agora, eu vou apresentar a vocês os sintomas de uma pessoa depressiva. E, por favor, ai meu Deus, esse primeiro sou eu. Irmão, não é um item, nem 2, nem 3, nem 4. Para que uma pessoa possa estar num estado de depressão, dos vários itens que eu vou falar, tem que estar acontecendo. Então, escute, eu anotei aqui. Para não vacilar, eu vou dar para você os sintomas da depressão. Segura aí, irmão. Isso aqui é sério. Eu vou te mostrar algumas coisas tão importantes para você, que com a depressão eu vou entrar em outras áreas que vai atingir todo mundo que está aqui. Escute. Sintomas da depressão. Se esses sintomas, se a maioria deles perdurar na sua vida por mais de 2 semanas, é sinal de depressão. Vamos lá? Tristeza constante, ansiedade ou vazio, em grande parte do tempo ou na maioria dos dias. Sentimento de desesperança, pessimismo, baixa estima, sentimentos negativos constantemente. Sentimento de culpa, impotência, inutilidade. Perda do interesse ou prazer em hobbies e em atividades que antes eram apreciadas, e para os casados, inclusive assexual. Já tem, calma,
insônia, acorda muito cedo, ou o contrário, dorme muito. Falta de apetite e, como consequência, perda de peso. Isso é uma pessoa que, de repente, começa a perder peso e perde a vontade de comer. Ou então, ao contrário. Come demais, de repente, e de repente começa a ganhar peso. É um sinal. Mas fica tranquilo aí. Vai escutando. Perda de energia, fadiga, sente-se lerdo, ou sente uma agitação que não pode ser controlada. Sente grande dificuldade com as tarefas mais simples, pois lhe parece muito difícil. Pensamentos de morte ou suicídio, tentativa de suicídio, sente constantemente que a vida não merece ser vivida. Inquietação, irritabilidade, mau humor, nunca se sente relaxado ou disposto. Dificuldade para concentrar-se, lembrar-se das coisas, para tomar decisões, pois sua mente está constantemente com pensamentos deprimentes, tristes e negativos. Sintomas físicos constantes que não respondem a um tratamento, como dores de cabeça, problemas de digestão e dores crônicas. Uma constante ansiedade que não acaba, preocupa-se com pequenas coisas. Isolamento social, não quer estar perto de ninguém, por causa da dificuldade cada vez maior de ter uma simples conversa. Nas crianças, sintomas de depressão, aqui adultos, aumento da irritabilidade, queixas constantes em relação a problemas físicos, agitação, ansiedade ou pânico excessivo sem motivo. Nos adolescentes, sintomas de depressão, irritabilidade, consumo de drogas, bebidas alcoólicas, rebeldia, conduta desafiadora, promiscuidade e higiene precária. Se na maioria dos motivos aqui estão permeando a sua vida, depressão à vista. Agora escute o que eu vou falar para vocês. Por que é tão difícil tratar cristãos que estão com depressão? É aqui que começa a minha história. Por que é tão difícil? Escute bem o que eu vou dizer para vocês. Primeiro, pela falta de conhecimento e ignorância do assunto. Isso aqui é o primeiro. Segundo lugar, é o seguinte, é que nós cristãos, nós temos a própria explicação para a causa e para o tratamento de doenças emocionais e mentais. Nós mesmo temos a explicação. É diabo, é pecado, é falta de fé. Nós temos lá um código e um manual nosso próprio. Totalmente equivocado. Escuta o que acontece com os cristãos. Escute o que eu vou dizer para você. Como existem sintomas espirituais, então o remédio tem que ser espiritual. E é aí que mora o perigo e o equívoco. Preste atenção a essa declaração que eu vou fazer. Preste atenção. Algumas doenças mentais e a depressão são as únicas condições clínicas com sintomas espirituais. Eu vou repetir e vou te explicar. Algumas doenças mentais e a depressão são as únicas condições clínicas com sintomas espirituais. No caso da depressão, não quer orar, não quer louvar, não quer vir à igreja, não quer saber de Deus. São sintomas espirituais, mas a causa não é espiritual. Sabe por quê? Porque o transtorno de humor que a pessoa tem, porque a depressão é um transtorno de humor,
não é por causa da sua vontade. Ou é uma questão hormonal, ou é uma questão de células do cérebro, que ele leva a esse estado. E aí nós, espirituais, olhamos uma pessoa que não quer orar, que não quer ler a Bíblia, que não tem vontade de vir à igreja, que acha que Deus está me abandonando. Isso é sintoma espiritual. Então, toma-lhe o remédio espiritual. E muitas vezes não. É o sintoma espiritual de uma doença clinicamente comprovada. E aí, meu irmão, escute o que eu vou dizer para você aqui em nome de Jesus. Escute. Aguça teu ouvidinho aí. A sua fé não é desmerecida quando você procura um médico. Foi Jesus que falou: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Você tem que parar com essa besteira e essa asneira que um crente que procura um médico por questões emocionais é um fraco. Você sabe o que a gente tem que entender? É que Jesus, como diz Mateus 28:18, tem o poder de curar qualquer enfermidade, inclusive as que os médicos não curam. Mas se Jesus não curar, ou você trata da doença, ou vai piorar, ou vai ficar crônica e levar você à morte. Porque por mais espiritual, por mais santo, por mais cheio de fogo que seja você, você não passou de ser um ser humano com debilidades, esquisitices e fraquezas. E eu vou te mostrar na Bíblia. Eu vou te mostrar na Bíblia que Deus curou uma pessoa de depressão usando terapia medicamentosa, psicoterapia e terapia espiritual. Eu vou te provar na Bíblia. Meu irmão, para com essa bobagem de que não vai tomar o remédio, porque Jesus me curou. Se Ele te curar, você não toma mais nada. Se você tiver a prova e a convicção da cura, está curado, está acabado. Mas se Ele não curar, meu filho, ou tu toma o remédio para o coração, para o fígado, para os ossos, para o estômago, ou por problema neurológico, ou por depressão, ou então tu vai para o beleléu. Eu vou mostrar a você uma pessoa que Deus usou isso. Talvez o teu caso de depressão, você precisa tomar remédio. Talvez não. Talvez o caso da sua depressão é um psicólogo. Talvez não. Talvez o caso da sua depressão é espiritual, isso é, Jesus cura e está acabado. Ou talvez você vai precisar de remédio, vai precisar de terapeuta e ainda vai precisar de ajuda espiritual. Eu vou mostrar para você o profeta Elias em depressão. Vou te mostrar. Para você acabar, um dia eu ouvi, Jabes, um pastor no rádio, e eu quase entrei dentro do rádio. O crente não pode ter depressão. Falei, fala imbecil. Fala ignorante. Fala tapado. Que coisa feia é ver um pastor falar daquilo que não entende e não conhece. E é uma afronta às pessoas que estão na igreja e sofrem de depressão. Eu vou te mostrar. Qualquer psicólogo e psiquiatra que vê os sintomas de Elias classifica como depressão. Escute,
capítulo 19 de 1 Reis. A mensagem não é muito grande, não. Não é uma mensagem grande, não. Mas ela tem alguns ensinos interessantes para você. 1 Reis, capítulo 19. Vou mostrar os sintomas da depressão de Elias. Versículo 4. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbo. Isolamento social. Aqui está o primeiro sintoma de que ele estava depressivo. O depressivo não quer relacionar com ele, quer fugir, quer estar distante de todo mundo. Aqui é o primeiro sinal. Por isso, eu não posso dizer que uma pessoa é depressiva. Mas é um primeiro sinal. Agora vamos para o segundo sinal. Aqui, o segundo sinal. No versículo 4, na segunda parte. Elias. E pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta. Perca do ânimo. Perdeu o ânimo. A pessoa fica desanimada. Não tem vontade de fazer nada. Se é pastor, Jabes, não tem vontade de pregar. Não tem vontade de dirigir igreja. Não tem vontade de cuidar do povo. Se é crente, não tem vontade de trabalhar. Não tem vontade de orar. Não tem vontade de nada. Está aqui o segundo sintoma. O terceiro está aqui junto disso aqui. Diz aqui. Ó Senhor, continuação do 4. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Pediu a morte. Aqui está o terceiro sintoma. O depressivo tem desejo de morte. De morrer. Sabe? Não quer mais nada. Já tô que tô. Sabe? Já não quero mais nada. Versículo 5, primeira parte. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbo. Dormiu fora de hora. Sono demais. Sinal de prostração. Elias estava depressivo. Sabe por quê, irmãos? Escute. Elias era um homem zeloso. E viu o povo cochear entre Deus e Baal. Aquilo trouxe um estresse para Elias e uma exaustão mental. A palavra de Jezabel desencadeou o processo depressivo. Quando uma pessoa está debaixo de forte estresse e de exaustão mental, um ato, uma palavra pode desencadear o processo depressivo. Quando a mulher do rei mandou um recado para Elias, avisa ele se amanhã a cabeça dele vai estar no lugar. Ele entrou em depressão. Agora eu vou te mostrar a terapia de Deus para curar Elias. Eu vou te mostrar Deus curando Elias. Vou te mostrar Deus usando terapia medicamentosa. Escuta essa. Dorme com um barulho desse, meu filho. Versículo 5 na continuação. E eis então um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come. Até aqui. O depressivo, no caso de Elias, não tinha vontade de hidratos. Viu que ele descansou um tempo suficiente, acordou e disse, come de novo. Isso aqui é terapia medicamentosa. Aqui não tem poder de Deus nenhum. Pão e água e sono. É o que qualquer psiquiatra e qualquer psicólogo recomendaria para uma pessoa depressiva que não se alimenta e não dorme direito. Deus usou terapia medicamentosa e agora Deus vai usar psicoterapia. Tratamento psicológico de consultório.
É interessante isso aqui. Elias! Fala, Elias! Versículo 13 de novo. Que fazes aqui, Elias? Desabafa, desembucha. Aí Elias, tá vendo? Querem me matar. Eu sou zeloso e estão atrás de mim. Começa a se queixar isso, fala. Joga para fora aí o que está dentro de você. Psicoterapia, meu irmão. Isso aqui é gabinete. Você chega no consultório de um psicólogo ou de um psiquiatra e diz, fala, conta aí a sua vida. Para ele poder ajudar você a botar para fora. Porque você não conta na tua casa por causa da reprovação social. Para um amigo. Mas o segredo do consultório faz o camarada abrir a boca. E quando ele abre a boca e conta para um terapeuta aquilo que ele não conta para ninguém, começa a cura. E Deus está fazendo isso com Elias. O que é, Elias, que você faz aqui? Fale! E Deus vai usar terapia espiritual. Está aqui no versículo 11. O que é terapia espiritual? Versículo 11 diz assim. E ele lhe disse, sai para fora, põe-te neste monte, perante a face do Senhor, e eis que passava o Senhor. A presença de Deus na tua vida pode curar você. Talvez no seu caso, tenha que tomar remédio. Talvez no seu caso, tenha que ir num terapeuta. E o seu caso também, tem que ter presença de Deus. Um outro caso, de um outro depressivo, na Bíblia, que usou uma outra vertente. É o salmista do Salmo 42. No versículo 3 ele diz, as minhas lágrimas me servem de alimento noite e dia. Choro constante é sintoma de depressão. No versículo 6 ele diz, a minha alma está abatida, prostração. No versículo 9 ele diz, Deus me abandonou. O depressivo se sente abandonado por Deus. Aí sabe o que ele faz? Sabe qual foi o segredo da cura emocional dele? Está no versículo 11. Ele se dirigiu para ele mesmo. Ele falou com ele mesmo. Quem sabe o Espírito Santo está dizendo aqui que você precisa falar com você mesmo. E quando você se dirigir para você, você vai descobrir o caminho da cura. No versículo 11 ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. Ele é o meu Deus e a salvação da minha face. Ao dirigir-se para si mesmo, ele descobriu o caminho da cura.
E tem um outro que entrou em depressão. E esse camarada, para sair da depressão, ele usou a maior psicoterapia do mundo, que eu vou te mostrar. Eu vou citar, vou te mostrar a depressão, a saída dela. Está no Salmo 116, nos 10 primeiros versículos do Salmo 116, que diz assim, o Salmo começa pelo final. Ama ao Senhor, porque ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Agora ele vai contar o caso dele. Cordéis de mortes me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. Agora olha o processo da cura. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Ele guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma para teu repouso, porque o Senhor livrou a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. E olha aí a cura. Estive muito aflito. Já não estou mais, estou curado. Sabe qual é o segredo desse salmista? Escute isso aqui que é interessante. Talvez aqui está a solução para essa angústia ou para essa depressão. Quando você vai num consultório de um psicólogo, está aqui o terapeuta e você. O terapeuta não é onisciente, ele não penetra dentro da tua cabeça. Ele formula hipóteses do teu caso, segundo a postura psicológica que ele estudou. Então, ele vai ver e vai levando a conversa, tentando, com uma hipótese, te ajudar. Só que o terapeuta pode estar errado. Agora escuta, quando você fala com Deus, é terapia. Está aqui você. Só que quem está do outro lado é onisciente, onipresente e onipotente. Deus penetra na tua mente. Deus conhece a história total da tua vida e tem poder para curar você. Talvez o seu caso é orar e com a oração você ser curado. Como o salmista do Salmo 116. Agora escute as minhas considerações finais, que são importantíssimas. Para que eu possa fazer algo que Deus colocou no meu coração para fazer aqui. Escute. Essas considerações finais. Eu podia mostrar Jonas depressivo, e Deus usou tratamento psicoterápico para recobrar o ânimo dele, e podia usar outros personagens da Bíblia. Mas escute essas considerações que são muito importantes. Por favor, você que está aí, para de morder o cachorro quente aí um minuto. Segura o espeto do churrasco aí, meu filho. Escute o que eu vou te falar. É sério o que eu vou te falar. Esteja atento, porque depois de grandes vitórias que Deus dá na tua vida, Satanás vai tentar roubar a tua alegria. Você tem que estar muito atento. Uma grande porta aberta, um grande milagre, uma resposta que você vinha há anos. Você fique preparado. Você já parou para pensar, Elias? Você imagina, viaja comigo. Um povo dividido entre Deus e Baal. Elias chama 450 profetas e diz assim, aí, clama Baal aí. Vamos ver quem é Deus aqui. Faz um altar aí. Bota aí o sacrifício. Joga água. Joga água. Clama aí. Começou a debochar dos caras. E aí? Baal foi dormir, hein? Grita mais. Os caras se retaliaram. Aí vem Elias com uma oração de 10, 15 segundos, Jabes. O camarada faz uma oração pequenininha. O fogo sai do céu. Lambe o altar.
e todo o povo declara: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que vitória espetacular! Todo pastor quer ver o seu povo totalmente restaurado e fiel. Que vitória! O diabo estava assistindo a vitória de Elias. O diabo estava vendo o esgotamento mental e emocional dele. O diabo disse: eu vou atacar ele e vou derrubar. Eu vou arrancar essa vitória dele. Cuidado! Fique atento! Porque Satanás quer ofuscar as vitórias de Deus na sua vida. E eu tenho uma palavra para você: nunca permita que o diabo tenha a última palavra na tua vida, porque quem tem a última palavra na nossa vida é Deus. Segunda consideração: por que Satanás ataca com violência pessoas com doenças mentais e a depressão, que pode ser fruto de doença mental ou emocional? Por quê? Por que o diabo ataca com tanta violência quando vê uma pessoa debilitada emocionalmente? Por quê? Eu te explico. Se você tiver um problema no braço, um problema na perna, no fígado e no estômago, o seu equilíbrio mental permanece. Se você tiver um problema emocional grave, há uma desorganização mental que pode levar você a cometer loucuras. Por isso que Satanás ataca com força quando ele vê uma pessoa terrivelmente debilitada emocionalmente, porque sabe que há uma desorganização mental. E aí eu vou dizer uma coisa e não fiquem escandalizados. Eu estou fazendo uma conjectura. Existem suicídios que eu não posso dizer que a pessoa foi para o inferno. Eu te explico a diferença. Um camarada estava assaltando, foi encurralado pela polícia, deu um tiro na cabeça, vai para o inferno. O tenente que foi descoberto com pedofilia, foi descoberto, tiro, se matou, vai para o inferno. Um escândalo na vida de alguém, que vai denegrir a imagem dele, pum, se mata, vai para o inferno. Uma pessoa desorganizada mentalmente, ele perde a linha do raciocínio lógico e do domínio existencial. E pode cometer loucura. E aí, meu irmão, só Deus. Eu não vou arvorar, não vou dizer que está salvo, mas eu vou dizer que eu não posso afirmar que essa pessoa foi para o inferno. Não estou fazendo aqui nenhuma ordem teológica nova, porque até a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho do céu. Não estou fazendo nenhuma afirmação teológica para você pensar, para você ver por que Satanás ataca pessoas que estão com problemas graves emocionais por causa da desorganização mental. Terceiro, uma consideração importante que eu vou te falar. Se você quer ajudar uma pessoa que está em depressão, prostrada emocionalmente, desanimada da vida, a palavra-chave é encorajamento. Não vem para cá dar ripada num depressivo, não. Não vem para cá dar ripada numa pessoa emocionalmente abatida. Eu mostro na Bíblia Deus trabalhando com pessoas emocionalmente se sentindo derrotadas. A palavra-chave é essa. Se você não tem uma palavra de encorajamento, cala a boca! Vê um irmão, Jabes. Eu não estou com vontade de ir para a igreja, não. Não estou com vontade de orar. Não estou com vontade de ler a Bíblia. É, meu irmão.
Olha, o Senhor me deu uma visão, não deu visão porcaria nenhuma. A visão ele inventa na hora. Olha, eu vi uma nuvem negra na sua cabeça, hein? Desse jeito você vai para o inferno. Rapaz, você sabe o que está acontecendo com aquela pessoa? Você sabe o estado emocional que ele está passando? Abraão, Gênesis capítulo 15. Senhor, eu estou ficando velho. Minha mulher está velha. É estéril. Meu mordomo está ficando velho. Como é que eu vou ter um filho? Aí Deus disse assim, ei, sai daí da tenda. Sai. Olha as estrelas no céu. Você está vendo, Abraão? Tô. Vê se dá para contar. 1, 2, 10. Não dá. Assim será a tua descendência. Encorajamento. Encorajamento. Você lembra de Josué? Foi chamado para substituir Moisés. Rapaz, você não tem ideia de quem ele ia substituir. Não era um bedeu, não. Ele não ia substituir um pigmeu de Silas Malafaia, não. Você sabe quem era Moisés? O maior profeta da Bíblia. Sabe quem era Moisés? Deus diz assim, olha, com os outros eu falo de diversas maneiras, mas com ele é cara a cara. Vai substituir um cara desse. José disse, o que eu? É ruim. Quem sou eu? Deus, no capítulo 1 de Josué, em 9 versículos, 3 vezes para o Josué desanimado. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu serei contigo, como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Deus está dizendo para pessoas angustiadas, desanimadas e depressivas que estão aqui, eu serei contigo, eu serei contigo. Encorajamento. Lembra de Davi? Davi foi perseguido quase 10 anos implacavelmente por Saul. Aí no Salmo 57, versículo 1 e 2, ele vai dizer, à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem todas as minhas calamidades. Clamei ao Senhor, o Deus que por mim tudo executa. Me consola, me encoraja, me ajuda. Davi está falando de Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Um espinho na carne. O homem não estava aguentando mais. O homem estava estressado. 2 Coríntios 12. Aí no versículo 9 o Senhor diz assim para ele. Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Rapaz, aquela palavra deu tanto ânimo a Paulo. Que imediatamente Paulo diz assim. De muita boa vontade me alegrarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas injúrias, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte, animado. Quatro. Vamos aprender com 2 homens que usaram o mesmo critério para não deixar a depressão chegar neles. A depressão que nós chamamos reativa. A depressão externa. Aquela que é por perdas, injustiça, sabe? Indecisões, estresse da vida. 2 camaradas na Bíblia que tinham tudo para serem depressivos. José e apóstolo Paulo. José sofreu uma perda do amor do pai e dos irmãos, injustiçado na casa de Potifar, esquecido na cadeia. Ele tinha tudo para ser um depressivo. Mas qual é o segredo de José? Depois tu lê Gênesis 37 em diante. Os 2 filhos que nascem de José. Ele dá o nome de Manassés e Efraim. Sabe o que significa? Manassés, esquecimento. Efraim, prosperidade. Sabe por que muita gente está em depressão, em angústia? Lembrando de coisas ruins do passado. Maldade que teu pai fez com você, que a tua mãe,
o marido que te abandonou há 10 anos, a mulher que te traiu há 15, o sócio que te roubou, o colega mais amigo da empresa que arrumou uma para você e você perdeu o emprego. Você sabe o que é que José está dizendo? O que está para trás, esquece. O que vale é daqui para frente. Você sabe o que é que Deus está dizendo para você? O teu passado pode ter muitas marcas, mas o teu futuro está intacto. Teu futuro está intacto. Olha para frente. O melhor de Deus está por vir. Deus tem vitória para você. Esquece as coisas ruins. Olha para frente. A vitória de Deus para você. É o mesmo critério de Paulo em Filipenses 3, 13 e 14. Uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Eu não quero saber de passado, eu não quero saber do que fizeram. O que vale é o que está na minha frente. Na minha frente tem vitória, na minha frente tem porta aberta, na minha frente tem bênção de Deus. Quinto e penúltimo, eu já vou orar. Deus sempre envia uma ajuda nesses momentos terríveis de túneis de depressão e de angústia. Para Elias, Deus mandou um anjo. Para Paulo, 2 Coríntios 7, versículos 5 e 6 diz assim: quando eu cheguei à Macedônia não tive descanso algum, por fora combates, por dentro temores, mas Deus que consola os abatidos me enviou a Tito. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16, Paulo fala de um camarada que quando você tiver um filho ou um neto, bota o nome dele. O Senhor conceda graça a casa de Onesíforo. Nome bonitinho, né? Que muito me recriou nas minhas prisões, porque indo a Roma, com cuidado me procurou e achou. Isso aqui tem uma mensagem interessante, mas não vou pregar sobre isso não. Onesíforo, sabe quem era Onesíforo? Contador de anedota evangélica não imoral. Onesíforo foi contar caso para Paulo, para alegrar Paulo. Era o Jabes daquela época. Concorda, Valtinho? O Jabes conta uma história, fala uma graça, alegra o ambiente. É um Onesíforo. Um inimigo pelejou, desemboca o vaso, Jacó segurou o anjo, é um Onesíforo. Para você, Deus me enviou aqui hoje. Eu sou um enviado de Deus para você. E talvez eu seja um enviado de Deus para você, e amanhã o teu médico vai ser o enviado de Deus. E em último lugar, não se esqueça dessas coisas que eu te falo e eu encerro. Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 46, versículo 1. O que diz? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E para quem está angustiado e depressivo, e pensa que Deus não se importa com você, Isaías 49, 15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, do filho do seu ventre, que não se compadeça dele, ainda que ela se esquecesse de ti, eu
todavia não me esquecerei de ti. Deus sabe da tua angústia, Deus sabe do teu trauma, Deus sabe do teu desânimo, e Ele não se esquece de você. E eu encerro te dando uma palavra de ânimo e profética. Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Você não vai morrer enquanto Deus não terminar todo o propósito e tudo aquilo que Ele te prometeu. Levanta a cabeça, saia desse lugar de prostração, porque Deus tem vitória para você. Os que estão sentados de pé, por favor. A cura aqui nesse lugar. A cura aqui nesse lugar. Tem gente aqui angustiada e depressiva por traumas. Depois que seu marido morreu, depois que seu filho morreu, você morreu junto. E nunca mais você saiu da depressão. Depois que sua mulher te abandonou, que seu marido te abandonou, que é uma ruptura muito grande de perda, você perdeu o ânimo. Depois que esse filho ingrato, que durante 20 anos você deu tudo de você por ele, ele virou as costas para você, você nunca mais teve alegria. Você nunca mais foi a mesma pessoa. Mas escute o que eu vou dizer para vocês aqui. Por favor, me escute. Eu não botei a igreja em pé para você se movimentar. O culto é uma decisão da sua vontade. Ninguém é obrigado a prestar culto. Mas se você honra o culto a Deus, fica quietinho aí no seu lugar. Porque talvez você não esteja doente. Mas diz a Bíblia que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu vou pedir a você o seguinte, preste atenção. Eu não tenho autoridade, e se tivesse eu estava falando aqui. E se Deus me revelasse eu estava dizendo aqui. Mas eu posso dizer aqui, que nessa noite, algumas pessoas aqui vão ser curadas de depressão. Algumas pessoas aqui vão ser curadas da causa que leva à depressão. Hormônio, glândulas, células do cérebro, traumas, perdas, sei lá o que. O Senhor vai cortar alguns. Mas você vai me prometer. E vai prometer a você mesmo.
Eu só estou usando uma força de expressão. Se Jesus não te curar, procure ajuda. Procure ajuda. Procure um terapeuta. Procure um médico psiquiatra. Como o povo é desinformado, pensa que psiquiatra é para tratar de maluco. Psiquiatra é um médico que pode tratar com remédio, porque o psicólogo não pode receitar remédio. E talvez o teu caso de depressão tem que ter terapia medicamentosa e psicoterapia. Isso é, um psiquiatra que vai passar um remédio e depois você vai ter que ir para terapia. Pode ser que o seu caso não precise de remédio, é só terapia, não sei. Se Jesus não te curar, você vai procurar ajuda. Porque você não pode abrir uma brecha para o diabo fazer da tua vida um inferno, quando você pode viver bem. Eu quero fazer uma oração e agora eu quero a sua atenção. Por favor, é sério, isso aqui é sério. Não dá para me chamar na frente, isso aqui é impossível. Lembra dos sintomas? Perca de apetite, isolamento social, ou então come desbragadamente de repente, desânimo com a vida, não vale a pena viver essa vida, dificuldade para se concentrar, dificuldade para resolver problemas bobos. Ou quem sabe você está aqui, você já sabe, já foi diagnosticado, é depressão. Ou quem sabe você está aqui e você está um passo da depressão. Ainda não está depressivo. É uma angústia forte. É um desânimo forte. Mas ainda não é depressão. Pode ser que uma frase, mais de um dia, você pode entrar num quadro depressivo. Pode ser. Mas eu quero orar. Se tem pessoas aqui depressivas, se tem pessoas aqui com angústias poderosas, que estão terrivelmente desanimadas. Pastor, eu hoje acordei assim, sabe? Eu acordei hoje meio barro, meio tijolo. Não estou perguntando se você acordou hoje meio barro, meio tijolo. De vez em quando acontece uma coisa na minha vida que eu não quero nem acordar. Mas isso não é depressão. São os percalços da vida, né? Acontece uma coisa, você... Que bom que se esse dia não existisse. Não. São coisas repetitivas por mais de 2 semanas. Você não está com depressão. Você está angustiado. Tem uma coisa aí que impede a tua marcha. Sei lá, um trauma, uma coisa terrível. Onde há confissão e manifestação, é uma declaração da sua debilidade, da sua fraqueza, e você reconhece que Deus pode. Se tem gente aqui depressiva, terrivelmente angustiada, muito desanimada, levante a sua mão. Ó, porque Deus me mandou eu pregar essa mensagem. Há muitas mãos, eu não estou vendo nem lá do outro lado. Abaixe a sua mão. Coloque aí no seu coração. Os outros, que não estão passando um quadro que poderia ser eu e você. Nós vamos orar. Porque o Espírito Santo, na noite passada, e nessa manhã, bem cedo, quando eu acordei para orar e meditar na palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração. Eu não prego essa mensagem há quase 15 anos. Que eu não prego essa mensagem. O Espírito Santo falou ao meu coração. Fale ao meu povo. Que eu quero curar traumas. Que eu quero curar depressão. Que eu quero curar angústias. E que eu quero dar um novo ânimo. Porque longa é a vossa caminhada. Jesus vai curar aqui. Mas eu não posso dizer que Jesus vai curar a todos. Mas eu posso dizer que Jesus vai curar. E se Ele não curar, repito,
procure ajuda. Mão no seu coração. O restante, levante uma das suas mãos assim como eu estou fazendo. O restante é intercessão. Diga para Deus. Talvez tem gente aqui que nunca disse para Deus isso que incomoda o teu emocional. Talvez quando você abrir sua boca e falar para Deus, dizer, Deus, como é que esse homem foi fazer isso comigo? Eu nunca mais me esqueci disso, isso tem me marcado. Talvez aí vai sair a sua cura. Oh Deus. Oh Espírito Santo. Grande Consolador. Espírito de alegria, de vida. Eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus. Eu quero repreender esse mal do teu psiquismo, do teu emocional. Eu quero repreender as causas que têm levado você à depressão, à angústia e ao desânimo. Ai, Espírito Santo, inunda esse coração de um bálsamo, de uma paz. Como diz a tua palavra, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Eu repreendo as enfermidades, eu repreendo essa depressão. Saia do teu corpo, saia, em nome de Jesus. Saia essa prostração, receba vida, receba ânimo, receba graça, receba alegria. Ai, Espírito Santo, restaura, traga um novo ânimo. Eu declaro a tua cura e a tua vitória, e eu repreendo esse mal e declaro que você tem direito a uma vida de felicidade, de alegria e de paz. Receba, receba, receba a vitória em nome de Jesus. Amém, amém. Exalte o teu Deus.